Chegamos então com mais um Diversidades, né, para os nossos seguidores. Que bom tê-los aqui conosco novamente. E dessa vez nós estamos aqui no posto da Polícia Rodoviária Federal em Lajeado e vamos bater um papo com o Casey, chefe do policiamento da Polícia Rodoviária Federal, da PRF, aqui em Lajeado. Casey, para nós começarmos esse bate-papo, né, eu gostaria de te colocar assim que para nós é normal ligarmos uma televisão ou ligarmos um rádio e vermos números que chegam às vezes a nos preocupar muito, a nos estarrecer, porque são números de muitos acidentes e muitas mortes. E na terça-feira a PRF divulgou um levantamento dizendo que, apesar de tudo que se vê, ainda tivemos uma redução no número de acidentes se comparados ao ano passado, em relação a 2025. Né? E para que vocês consigam fazer um trabalho mais voltado à segurança, né? Foi lançado o Rodovida, né? Que é uma proposta de trabalho para esse ano. Tu pode nos falar um pouquinho sobre essa questão dos acidentes e o que vem a ser essa operação Rodovida? Olá, né? Cumprimento o pessoal do Grupo RTK e todas as pessoas que estão nos assistindo. Como bem falado aqui pela Classia, né? A PRF deflagrou no final do ano passado a Operação Rodovida, que é uma operação aí de cunho nacional. Toda a PRF está imbuída nessa operação, em que a gente reforça os nossos trechos, né, e desempenha ações específicas ali voltadas para o combate às altas acidentalidades, aí, esses acidentes estarrecedores aí que você mesmo bem disse, que ocorrem durante todo o ano, né? Mas no final de ano, como temos essa especificidade de férias escolares e um aumento maior aí dos fluxos encerrando após o carnaval, a PRF se dedica então a reforçar o trecho e combater a alta acidentalidade. Ótimo. E esses números, né, que nós falamos, né, eles nos preocupam. Sim. A causa maior desses acidentes, ela tem dois vieses, diremos assim, né? Pode ser uma falha mecânica ou pode ser uma falha humana. Na maioria das vezes, quais são as causas dos acidentes? Como você citou aí anteriormente, né? Uma vida para nós aqui, né, no nosso trabalho é imensurável. O nosso objetivo aqui, o sonho perfeito, seria morte zero, né? Mas como houve a redução de acidentes, mas como de um ano para o outro ainda assim nós tivemos vidas ceifadas e pessoas feridas, para nós o trabalho é incessante. A gente não vai parar até que esses índices diminuam e, no mundo perfeito, né, chegue a zero. Mas como você bem falou aí, a gente aqui nos nossos levantamentos, quando ocorrem acidentes, né, são feitos laudos periciais pelos colegas, e a gente já determinou que 80% dos acidentes são ocorridos por falhas humanas. Ou seja, a conduta do motorista é o fator principal ali que acaba gerando aquele acidente. Há pouco tempo atrás, nós tivemos um acidente, não recordo aonde, mas foi com um ônibus e com um caminhão. Sim. E a causa relatada pelo motorista foi que naquele momento ele estava mexendo, sintonizando o rádio. Né? Então, o que tu falas dessas pequenas distrações? Porque ali naquele momento de sintonizar o rádio, já deu esse acidente. O que mais causam acidentes? São as distrações, o celular, a falta de cinto. Eu gostaria que tu falasse de todas essas causas que são provocadas pelos humanos. Sim. Falando especificamente aqui do nosso trecho na BR-386, entre Nova Santa Rita e Carazinho, que é o nosso principal ponto de atuação da Delegacia de Lajeado, nós observamos que esses acidentes graves, onde tem pessoas gravemente feridas ou quando ocorrem óbitos, são colisões frontais, né?
o que acaba dando para o condutor ali questão de segundos ali, uma fração de segundos para que ele tome uma atitude reflexa ali para evitar aquela colisão. Então, como você bem disse, o fato de desviar a atenção do trânsito para sintonizar um rádio, pegar um telefone celular ou pegar alguma coisa para comer, né? Somado ao fato também como você bem disse, era um ônibus e um caminhão. A gente não sabe se aquele condutor parou e cumpriu o descanso regulamentar dele, né? Se houve também consumo de bebidas alcoólicas e depois foi pega a direção. Acabou ali que, como você citou aí, eu não tenho conhecimento desse relato, mas o motorista disse que foi sintonizar o rádio. Foi questão de segundos que ele tirou a atenção dele do trânsito. O veículo transitou na contramão e deu de frente com um ônibus ali. Eu lembro que esse acidente aí tinham 40 pessoas dentro do veículo, né? Das 40, 17 ficaram feridas e infelizmente o motorista do ônibus veio a óbito. Um senhor, né, que estava trabalhando ali, mais de 60 anos ele tinha, entendeu? Então são situações ali que são muito infelizes, né? E a gente sempre orienta esse tipo de conduta, falar ao celular, beber e dirigir, né? Ou até mesmo tirar a mão do volante para fazer qualquer outro tipo de coisa, tirar a sua atenção do trânsito é muito perigoso, que isso aí pode acabar custando a vida de alguém. Com certeza. E essa coisa assim ainda é muito recorrente, porque tanto se fala que o álcool e a direção são assim, não dá um casamento perfeito, né? Uhum. Aliás, não tem como combinar os dois. Apesar de tanto que se fala, isso é muito recorrente. Olha, tivemos aí um mês de janeiro muito bom, onde tivemos inclusive algumas ações conjuntas, onde tivemos o apoio da Brigada Militar, da PRE, da nossa Guarda de Trânsito aqui de Lajeado. Foi um comando grande, foi simultâneo, né, em vários pontos da rodovia, onde não tivemos nenhum caso de alcoolemia ao volante e nem de recusa. O que acontece é que com o passar do tempo, no começo, quando a lei é implantada, há uma certa dureza, cobrança ali, o pessoal sente no bolso, né? Mas aí com o avançar do tempo, né, a questão financeira acaba não ficando tão pesada, porque o poder aquisitivo das pessoas, ele melhora, né? E também tem aquela coisa do ser humano achar que ele não tá mal. Não, eu ainda estou em condições de dirigir. Às vezes até acontece muito com a gente, tem uma pessoa ali que está junto do motorista que não bebeu, mas aquela pessoa ali, o motorista fala, não, eu estou bem, eu vou levar o veículo. E aí acaba que a pessoa é flagrada, né? E aí tem aquela situação, né? A multa de R$3.000 e também instaurado um processo para suspensão da carteira por 1 ano. Então, como você bem disse, muito é falado, mas a gente ainda observa que algumas pessoas insistem nessa conduta, né? Por achar que estão em condições. Mas a gente esclarece que a tolerância é zero. É proibido beber e dirigir. Qualquer índice de alcoolemia no sangue ali já é passível da pessoa ser autuada e até presa se tiver com um índice muito alto ali ou se estiver exibindo alguns sinais que a gente chama, né? Se tiver com sinais de embriaguez ali, a pessoa também pode ser conduzida e acabar respondendo um processo criminal aí de dirigir alcoolizado. E eu gostaria que tu falasse um pouquinho, a gente ouve falar muito em direção defensiva. O que vem a ser uma direção defensiva? A direção defensiva é você conduzir de forma que você fique preparado para uma conduta inesperada de um outro condutor. Ou seja, você dirigir com atenção total, tentando se precaver ao que um outro condutor vai fazer. Como ela bem disse aqui, a situação do condutor do caminhão que invadiu a faixa ali. Quem sabe se houvesse espaço, lógico, existe toda uma questão de viária, técnica ali, que a gente imagina, né? Mas quem sabe uma frenagem com antecipação talvez evitaria uma colisão mais forte, talvez a perda de vidas ali. Então é isso, é se antever a conduta de um outro condutor. Se você está andando num local em que a ultrapassagem é proibida e você verificou que tem um espaço grande e alguém iniciou uma ultrapassagem, você já diminuir a sua velocidade ou transitar no acostamento para evitar aí uma colisão frontal. Então a direção defensiva é isso. É andar a todo momento tentando se antever a uma conduta perigosa de outra pessoa.
Então, na verdade, se tu estás no trânsito, tu tem que estar a todo momento usando os espelhos e olhando para frente, muito antenada, né, neste ato que tu estás fazendo, dirigir. Exatamente, condução é algo sério, inclusive em rodovias aqui como a nossa, né, que tem pontos duplicados, onde a velocidade é alta, lá no nosso trecho de Montenegro, 80, às vezes 100 por hora. O pessoal que se desloca agora muito para o litoral pega freeway, né, de 100 por hora, alguns pontos 110. Então a pessoa tem que estar ligada ali o tempo todo. Se eu estou conduzindo, eu tenho que estar apto a utilizar os meus reflexos ali para me desviar de alguma situação de risco. O cinto de segurança, certamente, ele faz parte da direção defensiva também. Exatamente. O cinto de segurança é o equipamento obrigatório ali, fundamental de todos os veículos. É o que vai salvar a vida do condutor. E ainda se percebe gente que não usa. É grande o número. Cinto a todo momento. Às vezes a nossa vida ela é muito corrida, né? Às vezes a gente está pensando, está dirigindo aqui, está pensando no filho, no trabalho, e a última coisa que você vai pensar é o cinto, né? Então a gente já tem que criar aquilo ali como um hábito, né? Um hábito nosso, que você entrou no veículo, já criar aquela memória muscular, colocar o cinto de segurança, que é o equipamento mais importante. O pessoal às vezes tem um carro com a tecnologia melhor, né? Com airbags nas laterais e na frente, acha que aquilo ali vai salvar a vida dele. Mas você observa que os carros evoluem, mas o cinto continua vindo em todos eles. Exato. É porque é o equipamento obrigatório principal. Se você não estiver utilizando o cinto ali, a depender da velocidade em que você bate, você vai se ferir, vai ser ejetado do veículo e vai acontecer até algo mais grave. E a gente vê diariamente condutores aí sem o cinto de segurança. E o que é muito recorrente também, né, Casey, é aquela questão assim de dirigindo aqui e o celular aqui, né? Isso é muito, muito recorrente e extremamente perigoso. Sim, principalmente aqui no nosso trecho, né, que temos muitos pontos de obra, pontos de lentidão, o que acaba tornando a viagem um pouco mais demorada para as pessoas. Uma palavra que eu sempre digo aqui é paciência no pessoal que desloca pela 386. E aí quando o pessoal pega, às vezes esse pare e siga, esses pontos de parada, é a hora que o pessoal vai adiantar alguma coisa no telefone celular ali. A gente entende que a nossa vida hoje está no celular, é banco, é família, aplicativos de mensagem o tempo todo, mas é uma conduta aí perigosíssima, que tira a atenção do condutor ali e acaba às vezes causando um acidente gravíssimo. Mas mesmo quando tu estás parado ali no pare-siga, naquele momento tu não pode manusear também? Também não pode. Ah, não é? Não pode também. A gente orienta, se é uma situação de emergência, que encoste o veículo no acostamento, ligue seu alerta e atenda o telefone celular, mas o veículo não pare e siga, está sobre a faixa, então é considerado como direção. Então quer dizer que ali na sinaleira também não pode? Negativo. Somente com o veículo parado. Mas eu pensei que quando estivesse ali parado, poderia. Que aí o sinal vai abrir, às vezes vai vir um motorista desatento ou alguém vindo de mais longe vendo que o sinal está verde, ele não vai diminuir a velocidade e você está ali no celular distraído. Aí acontece a colisão traseira. Para você pode ser que até não cause muitos ferimentos, mas para a pessoa que vai bater atrás é perigoso. Então é muito cuidado, é muita atenção. Lembrando que estamos aqui na PRF de Lajeado conversando com o Casey, que é chefe de policiamento aqui da PRF, e estamos aqui com o patrocínio da Seleto Mercado em Arroio do Meio, sempre aberta do meio-dia, no meio-dia até às 21 horas para você fazer as suas compras. Voltamos em seguida. Estamos aqui na Polícia Rodoviária Federal, com o chefe de policiamento, Casey. Né? E o Casey vem nos falando sobre tantas as questões que envolvem um trânsito seguro. E para que isso aconteça, a direção defensiva é importantíssima. O celular posto de lado, o cinto de segurança bem afivelado e ajustado, né? Não combinar direção com álcool, isso não é um bom casamento entre as duas coisas. E segurança, cuidar de si, cuidar da sua vida. E para que isso se faça, né, a Polícia Rodoviária Federal,
lançou, não sei se foi ontem ou hoje, mas está já lançada a Operação Carnaval. O que se faz nessa operação e o que se pretende com esse tipo de ação mais específica? Por exemplo, Operação Fim de Ano, Operação Carnaval, volta às aulas. Bom, como a Classe bem disse aqui, a Operação Carnaval já foi startada pela PRF em todo o território nacional também. Ela corre em paralelo com a Operação Rodovida. O objetivo principal dessas operações é combater a acidentalidade e salvar vidas. Nesses períodos aí, principalmente o Carnaval, que é um período onde a gente tem ainda um dos maiores movimentações de veículos, né? É mais expressiva essa movimentação, até por se tratar de um feriado mais longo, né? A PRF sempre reforça o efetivo, reforça as rodovias com efetivo, né? Para que seja combatida essa questão de acidentalidade. Então, o foco das nossas ações aí estará em combater a alcoolemia ao volante, como a gente falou, que é o consumo de álcool e a direção, as ultrapassagens em local proibido, o excesso de velocidade. São todas as ações aí que combinadas, né, causam aí os acidentes mais estarrecedores que a gente vê, né, com o maior número de óbitos aí e vítimas, né, e não é isso que a gente quer. A gente quer cada vez um trânsito mais seguro. Então, pensando nisso, já se preparando para essas movimentações de feriado, como você disse, final de ano, Natal, Ano Novo, Carnaval, em breve teremos a Páscoa, a PRF sempre se antevê e se prepara para ter sempre policiais aí monitorando o trecho e auxiliando a população no que for necessário nesse período aí de maior movimentação. E como vocês fazem isso? Vocês espalham as viaturas ao longo das rodovias? Assim, falando especificamente aqui do nosso trecho, né, da 4ª Delegacia, nós observamos ali com dados estatísticos os pontos mais críticos, ali onde ocorrem mais acidentes, com acidentes mais graves, né, com feridos graves, e aí posicionamos as equipes em horários e locais estratégicos ali para combater os tipos de conduta que acabam levando às altas acidentalidades. Né? Como vemos aqui, por exemplo, nós temos de Marques de Souza até Fontoura Xavier, muita obra, né? E é um trecho de pista simples e de serra. Então as equipes vão ser posicionadas ali em horários-chave, né? Onde há maior movimentação, maior probabilidade de ocorrer infrações gravíssimas, né? E a gente não está ali reforçando, não estamos ali para multar, mas sim para prover maior segurança para a população, até porque muitas pessoas também às vezes acabam gerando uma pane mecânica, furam um pneu, e o auxílio da polícia ali com certeza é bem-vindo nesse momento, né? Onde a gente também tem aqui um trecho concedido, né? Então, com o nosso acionamento, a concessionária atende mais rápido, a gente dá maior fluidez ao trânsito, com o objetivo final aí da gente ter um feriado seguro, para que todo mundo volte em paz para suas casas aí e vivam suas vidas normalmente. Isso. E desses feriados, o Carnaval é um onde se percebe o maior número de acidentes? Por ser o período com o maior número de dias, geralmente é onde ocorrem a maior quantidade de acidentes. Né? Até porque temos a quarta-feira de cinzas, então o pessoal estende, né? Começa a se deslocar na terça-feira e isso se estende até a quarta-feira à tarde. Então a gente tem aí um grande número de acidentes, mas por se tratar de um feriado mais longo. E aí a Operação Carnaval, ela se estende até a quarta-feira? Ela se estende até a segunda-feira posterior ao Carnaval. Então o trecho vai continuar, né? Até porque a gente sabe que tem pessoas que às vezes estão de férias, empresas que fazem férias coletivas, né? Então o fluxo continua alto, até porque estamos no verão, né? Muita gente se deslocando para o litoral. Então o reforço de efetivo continua até um pouco depois ali, para que a gente continue tendo uma assistência maior aí em todo o trecho. E nesses dias assim que perdura a Operação Carnaval, existe um horário que vocês aconselham o motorista, por exemplo, a sair de casa que não tenha um trânsito tão pesado? A gente aconselha o pessoal a transitar sempre nos horários ali, fora dos horários de pico, né? Que é no começo da manhã, ali de 7 às 8 e de 5 às 18, que é o horário de saída dos trabalhos, né? Em que muita gente se desloca para ir trabalhar nas cidades vizinhas. Mas essa questão do deslocamento nos feriados, a gente sabe que, principalmente aqui na 386, vai ser um fluxo lento, porque a gente tem as obras, né?
caminhões transitando junto, então a gente sempre aconselha os motoristas, se você vai viajar, já vai paciente, vai sabendo que você vai pegar um fluxo lento, né? Ultrapassagens indevidas aqui você acaba ganhando 1 minuto, mas coloca a sua vida, dos seus parentes em risco. Então a gente orienta, se você vai viajar, escolha qualquer horário, mas já vai sabendo que vai ter lentidão e vai ter que ter paciência, porque se a gente orienta a pessoa a deslocar no horário X ali, a maioria vai querer ir naquele horário, então acaba que, entendeu? Desloca a massa de veículos para um horário que a gente orientou. E na verdade todo mundo vai viajar, então saia num horário confortável para você, num horário que você se sinta descansado, seguro. Se for viajar de madrugada, pense bem se você não está cansado, se você não saiu de uma rotina pesada e aí vai pegar o carro, vai colocar a sua vida em risco. Então saia no horário que você achar melhor, em que a sua família está mais segura, mas tenha paciência no trânsito e venha em paz. Isso aí. Olha que dicas importantes do case, né? Sair descansado, ter paciência, né? E voltar para casa. Eu acho que é o conselho mais bacana que se pode dar, né? Que vá seguro e volte seguro, né? Ótimo. Isso. Case, assim, eu gostaria também de te fazer uma questão, um questionamento a respeito dessa questão da carteira de motorista, dos cursos de formação. Assim, nós já temos números alarmantes e números preocupantes, embora a Polícia Rodoviária Federal tenha constatado uma diminuição. Isso é muito positivo. Sim. Mas os números ainda são assustadores, né? E esses motoristas que estão agora aqui, eles tiveram tantas horas de formação, passaram pelos CFCs, né? E tiveram mais horas de formação, mais horas de treinamento. Agora, com essa nova lei, né, que surgiu, houveram a diminuição do número de horas de formação e tiraram algumas coisas, por exemplo, essa questão da baliza, né? E eu gostaria de fazer a seguinte questão: se agora os motoristas estando formados naquele modelo antigo, com mais horas de formação, e agora com essa diminuição de horas de estar lá no CFC, se aprimorando, estudando, isso não vai causar mais acidentes? Não vai deixar o nosso trânsito mais inseguro? Bom, eu acredito que a população pode ficar despreocupada com relação a isso. Aqui na PRF nós cumprimos a lei, né? Existe uma comissão temática que estuda o tema e leva os seus dados ali para o legislador, né? Que aprova todas essas regras aí. Então a gente acredita que essas medidas agora são mais de cunho financeiro. Como a gente tem visto aí diariamente, diversas pessoas não têm condição de ter uma carteira de habilitação, andar regularmente, e essas pessoas também causam riscos, né, para o trânsito. Então a gente entende que essa medida aí, o legislador quis com isso baratear, né, a formação, para que essas pessoas aí que querem ganhar a vida, como temos hoje em dia diversos aplicativos de corrida, são pessoas que estão ganhando a sua vida trabalhando dessa forma. Então essa mudança é uma forma dessas pessoas terem a sua carteira de habilitação e poderem seguir a sua vida dentro da regularidade. Então, a questão de fiscalização não vai mudar, os exames também não vão mudar, as pessoas vão continuar tendo que passar no exame teórico e prático. Então acredito que para o trânsito não vai ter um impacto muito negativo, mas o impacto positivo seria esse das pessoas terem a aquisição da sua carteira mais fácil, mais facilitada, né? E ter uma ferramenta a mais aí para ganhar a sua vida, o seu ganha-pão. Então, na verdade, o que impacta mesmo é a atenção do ser humano, né? É o ser humano saber portar-se atrás de uma direção, né? Exatamente, as pessoas têm em mente ali que o trânsito é coletivo. Se você tiver consciência de que no trânsito ali está a sua vida, dos seus familiares e de terceiros em jogo, se você ter uma conduta segura no trânsito, com certeza a gente vai ter impactos positivos aí. E nisso podem contar com a Polícia Rodoviária Federal e as demais polícias de trânsito. Aí. Nós estamos aqui para auxiliá-los, entendeu? Então nesse quesito aí vai ter sempre o nosso apoio. E nós acreditamos que
é isso. Tendo consciência, tendo paciência, empatia no trânsito, com certeza a gente vai ter um trânsito mais seguro aí, sem esses acidentes, sem essas ocorrências horríveis aí. E a gente vai poder seguir a nossa vida em paz, né? Curtir o nosso feriado com os nossos familiares, voltar para casa e seguir o ano aí bem. Isso. Então, para nós encerrarmos o nosso programa, né? O nosso Diversidades de hoje, tu frisaste muito bem essa questão da vida, né? Porque o trânsito, ele se mal usado, né? O motorista, se mal usado, ele pode causar muitos transtornos na vida de uma pessoa, né? Sim. Então eu gostaria que, para encerrar, tu nos desse, assim, algumas dicas de como eu posso sair para a estrada como motorista e ter uma viagem tranquila. Bom, a nossa dica aqui são conselhos aí que por anos vem sido falados sempre nesse período de férias, né? Que as pessoas façam a revisão regular dos seus veículos antes de colocá-los na estrada, né? Sabemos que nesse período de obra aí, e também esse calor forte que está fazendo, os veículos ficam parados às vezes por muito tempo, então é necessário ali uma revisão do seu motor, uma revisão dos seus pneus também, em caso de chuva, evitar aquaplanagens, né? E também saber que se você está pegando a estrada para curtir suas férias, outras pessoas também farão a mesma coisa. Então, para que a gente tenha empatia no trânsito, né, tenha uma consciência de que a segurança do trânsito depende de cada um de nós, o trânsito é coletivo. Então, se você vai viajar, não ultrapasse em local proibido, né? Utilize seus equipamentos de segurança no veículo, utilize o cinto de segurança, não fale o celular ao volante, não beba e dirija. Tenha consciência de que a sua atitude pode acabar prejudicando a vida de uma pessoa que está andando às vezes corretamente. Então essa é a nossa dica, e reforçar, né, que a PRF está à disposição, no número 191, estamos sempre à disposição dos nossos usuários aí, e desejamos a todos um ótimo feriado, que vocês vão e voltem em paz, e se precisarem de algum auxílio, algum apoio, nós estamos à disposição de todos aí, estamos aqui para auxiliá-los no que precisarem, e desejar a todos um ótimo carnaval. Ótimo, então. Estamos aqui, então, nós da RDK agradecemos a boa receptividade que tivemos aqui pela Polícia Rodoviária, até chegarmos a ti, assim, fomos muito bem atendidos, né? E desejamos que realmente nós tenhamos números mais satisfatórios. Ótimo, Isso. Então, estamos encerrando Diversidades de hoje, né? Lembrando do nosso patrocinador, a Select Mercado de Arroio do Meio, bem no coração da cidade, onde você encontra tudo para a sua casa. Passe lá. Até a próxima sexta-feira.